Meus irmãos, boa noite. Graça e paz esteja com todos. Vos convido a Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Se você não encontrou, está sendo projetado ali no nosso data show, tá bom? Vamos lá? Está escrito: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles lhe explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada no túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Amém, irmãos? O tema da mensagem hoje é as excelências do Cristo das Escrituras. As excelências do Cristo das Escrituras. Como vocês sabem, meus irmãos, nós demos início a uma nova série de mensagens aqui que tem por tema as excelências de Cristo. Nosso objetivo é falarmos sobre os atributos, sobre as características de Jesus segundo a Bíblia. Mas não somente falarmos sobre os atributos, mas principalmente o que a Escritura fala a respeito do Senhor e como isso deve se refletir na nossa vida prática, na nossa vida diária. Então esse é o coração dessa série de mensagens. Falarmos, pensarmos, refletirmos sobre o que Jesus é verdadeiramente e qual deve ser a nossa postura frente a essas verdades eternas. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Cristo que não pode ser limitado pelas nossas percepções humanas.
Digo isso por quê? Porque às vezes nós temos um conceito, uma ideia de Deus, um ideal de Deus que foi formado ao longo dos anos através de experiências pessoais ou até mesmo de visões deturpadas que recebemos no seio familiar ou no âmbito religioso a qual nós frequentávamos. Ideias essas que muitas vezes não condizem com o evangelho genuíno, não condizem com as excelências de Cristo. E tudo isso muitas vezes contribui para que seja gerado em nós falsas percepções de Deus e, consequentemente, criamos falsas expectativas do Senhor. E é por isso que muitas vezes desenvolvemos em nossa mente e coração uma ideia errada de quem Cristo é verdadeiramente. Esse é o motivo pelo qual muitos cristãos, mesmo tendo uma vida de igreja, mesmo tendo uma vida religiosa, mesmo conhecendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras, caminham frustrados em suas jornadas existenciais. Por isso eu creio profundamente que o Senhor quer desconstruir algumas bases irregulares do nosso coração para que o novo de Deus possa ser construído nesse tempo. E essa é uma grande verdade do Evangelho, se você notar. Jesus diz que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, não se pode remendar veste nova em pano velho. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que a visão que carregamos, que muitas vezes é uma visão equivocada acerca de Deus, acerca do reino, acerca de Cristo, precisa ser desconstruída, precisa sair para que o novo de Deus surja. Porque Deus não vai edificar nada em nós em cima de bases irregulares. Por isso eu creio nesses dias que o Senhor quer sim abrir os nossos olhos, incendiar os nossos corações, assim como os discípulos aqui, como nós vamos meditar nessa noite, mas para que isso possa acontecer, talvez algumas coisas precisam ser desconstruídas em você. E a grande questão é, será que estamos prontos, será que estamos preparados, melhor dizendo, para essa desconstrução? Será que estamos dispostos a sermos moldados e remodelados segundo a vontade do Senhor? Será que você está preparado para deixar velhas percepções, antigas convicções, opiniões e perspectivas que não condizem com o Evangelho, que não condizem com as excelências de Cristo, para que Cristo venha a ser, tão somente Ele, o fundamento da sua existência? Esse silêncio é bom. Pensando nisso, eu queria trabalhar com vocês hoje esse trecho que nós lemos, e eu dividi esse sermão em 4 partes didáticas. Eu penso que vai nos ajudar a compreender essa mensagem. E essa divisão em 4 partes tem como base as experiências vividas por esses discípulos aqui no caminho de Emaús. Penso eu que essas experiências, de certa forma, elas emulam ou elas apontam para a nossa jornada como discípulos. Que experiências são essas que nós vamos ver aqui? Eu a chamo de a experiência do caminho, a experiência do encontro, a experiência da partilha e a experiência do engajamento. E é isso que eu quero trabalhar com você nessa noite. Bom, essa passagem, esse trecho que nós lemos aqui é bem conhecido. Existem canções compostas que retratam esse episódio, livros escritos, talvez você já ouviu algum sermão, alguém pregando sobre os discípulos do caminho de Emaús, né? Então, é uma história muito bonita que é nos contada pelo evangelista Lucas. Se você for olhar Marcos, o evangelista Marcos, ele também faz menção deste evento aqui. Só que Marcos ele é um evangelista mais objetivo, então ele não fornece muitos detalhes. Ele fala de 2 homens que foram encontrados pelo Cristo ressurreto. Isso está lá em Marcos, no capítulo 16, versículos 12 ao 13. Mas é o evangelista Lucas que vai colorir esse quadro e nos apresentar um dos encontros, na minha visão, um dos encontros mais impactantes da ressurreição do Senhor. O trecho aqui, ele nos mostra 2 discípulos verdadeiros. Eu acho que isso daqui
é importante a gente começar salientando. 2 discípulos verdadeiros que seguiam a Jesus na tarde de domingo, voltando de Jerusalém em direção, então, a essa pequena aldeia chamada Emaús. Esses discípulos aqui, tudo indica que eles não eram apóstolos, eles não faziam parte desse ciclo de discípulos íntimos do Senhor, mas possivelmente eles faziam parte daquele grupo de 70. Não sei se você lembra, lá em Lucas capítulo 10, Jesus envia 70 discípulos de 2 em 2 para que eles preguem o evangelho do reino. Então, possivelmente, esses 2 discípulos aqui fazem parte desse círculo mais amplo de seguidores de Jesus. O que sabemos de fato é que eles, até certo momento, acreditavam que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, acreditavam que Jesus era este que iria trazer a salvação nacional, a libertação de Israel. Por isso que eles seguiam a Jesus até antes dos acontecimentos, no caso, a crucificação do Senhor. No início da narrativa, esses 2 discípulos que são apresentados, eles caminham frustrados, é o que o texto nos mostra. Eles estão frustrados, decepcionados, totalmente desanimados com tudo que aconteceu. E isso nós encontramos lá no versículo 14, ou a partir do versículo 14, o texto diz que eles iam no caminho conversando sobre o que tinha acontecido. E o que tinha acontecido? Bom, eles vivenciaram em Jerusalém o pior final de semana das suas vidas. Pior final de semana, incluindo a sexta-feira, no caso, né? O pior final de semana das suas vidas. Porque na sexta-feira, Jesus tinha sido crucificado. E naqueles dias, acontecia em Jerusalém a festa de Páscoa. E a festa da Páscoa, você sabe que ela é altamente simbólica dentro da tradição judaica. A Páscoa simboliza a libertação, a Páscoa simboliza salvação, e tudo isso para o povo judeu. E Jesus tinha chegado em Jerusalém alguns dias antes. Então, na cabeça desses discípulos aqui, talvez agora seria o momento exato, o momento propício para a implementação de uma revolução messiânica. Então, talvez eles foram para essa Páscoa, para esse final de semana, para Jerusalém, cheios de expectativa. E o que era para ser, então, um final de semana de alegria, de expectativas alcançadas, de anseios supridos, foi para eles um final de semana de terror. Eles experimentaram um evento traumático. O mestre a qual eles seguiam, a qual eles depositaram a sua esperança, a sua expectativa, os seus anseios, foi crucificado na sexta. Eu sei que você sabe, mas eu acho importante sempre salientarmos que a crucificação era o tipo de morte mais vil que existia, executado pelo Império Romano aqui nesse contexto de Israel. Era a forma de execução mais bárbara, mais cruel. Eram destinados para a crucificação ladrões, rebeldes, pessoas que não aceitavam a dominação romana. Era esse tipo de pessoa que era enviada para a cruz. Então eu gostaria que você pensasse como esses discípulos aqui pensaram. Pelo menos para a gente ter um vislumbre dessa decepção que eles estavam exalando aqui enquanto caminhavam. Aquele que eles esperavam ser o Messias, agora foi brutalmente. Ele não foi morto assim, sei lá, qualquer outra maneira que não fosse tão cruel. Ele foi morto violentamente, crucificado nu. Às vezes a gente vê alguns crucifixos, né? Tem um paninho lá tampando Jesus, né? Mas Jesus foi crucificado nu, irmão. Exposto à ignomínia, à vergonha, ao vilipêndio. Foi crucificado nu, no meio de 2 ladrões, morreu como um ladrão no meio de 2 ladrões.
Não teve nada de glamuroso, nada de glorioso. Enquanto alguns blasfemavam, ele não abriu a boca. Uns diziam assim: olha, você curou tantas pessoas, desce da cruz. Se você descer da cruz, nós vamos acreditar que você é o Messias. Ele não desceu da cruz. Desce da cruz, porque se você descer, nós vamos acreditar pelo seu poder que você é o Messias. Ele não desceu. Jesus simplesmente se entregou àquele destino. Jesus, o mestre a qual eles esperavam ser o Messias, teria morrido. Então era sobre essas coisas que eles vinham conversando. Era sobre essas coisas que eles vinham discutindo. Vinham no caminho decepcionados, com as suas expectativas completamente frustradas, talvez com um sentimento de tempo perdido, de completa decepção. Eu não sei se você já teve essa experiência de viver a frustração no seu nível máximo. Sei lá, você sonhou com algo, idealizou, estava tudo certo e de repente, bum! Nada saiu do seu jeito. Nada saiu do jeito que você idealizou. Nada saiu do jeito que você sonhou. Tudo saiu do contrário. Ou até mesmo com Deus, não é? Você se colocou num lugar, numa posição de oração, por intercessão por alguém ou por algo, e de repente nada saiu do jeito que você achava que deveria sair. E aí você se decepcionou. E aí você se frustrou. Deixa eu te dizer algo. E eu acho também importante frisar isso. Deus não é indiferente à nossa dor. E eu falo para alguém que talvez hoje está nesse caminho de querendo voltar para a velha vida, querendo retroceder, achando que o Senhor não se importa com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua angústia, quando na verdade o Senhor está do seu lado, talvez você que não notou ainda, você não percebeu ainda. Eu quero classificar essa experiência inicial dos discípulos aqui, esse evento pós-traumático, como a experiência do caminho. A experiência do caminho fala do desânimo que pode tomar conta de nós, mesmo sendo nós crentes sinceros. A experiência do caminho fala da nossa natureza humana, fala da nossa fraqueza, fala da dúvida, da confusão que pode nos ter. A experiência do caminho é a experiência que nos diz que é possível ser crente e passar por sofrimentos. A experiência do caminho fala da desilusão, do abatimento, do sentimento de abandono, da vontade de desistir. Penso que todos nós vamos passar um dia pela experiência do caminho. A experiência de caminhar na jornada, soluçando às vezes de tanto chorar. Parece que você não sente nada, você não ouve, você não vê. Deus se cala. Por isso o grande desafio da experiência do caminho, irmãos, é assimilarmos ou entendermos que Deus não nos abandona mesmo nos momentos mais difíceis da nossa existência. Porque é justamente, e nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque é justamente nesses momentos que algumas perguntas elas vão assaltar o nosso coração e a nossa mente. É justamente nos momentos de crise existencial, de problemas, de decepções, que nós vamos ser assaltados, a nossa mente, o nosso coração. Onde está Deus? Por que Deus não me ouve? Será que Deus me ama mesmo? Que não parece. Será que eu sou um eleito? Uma vez eu atendi um jovem, quando era líder de jovens, e ele vivendo uma crise existencial terrível, e ele dizia: irmão Kleber, eu não sou um eleito, eu não me sinto como um eleito, porque não é possível, passando por tudo isso. Eu disse: calma. Eu quase disse: é só o começo, meu jovem.
Precisamos entender que não é porque não estamos conseguindo enxergar que isso significa que Deus não está lá. Eu falei em outro momento e eu acho que cabe a repetição. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque eu não estou vendo que isso significa que Deus não está comigo. Não é porque eu não estou ouvindo que isso significa que Deus não está comigo. Não é porque eu não estou sentindo, tendo sensações na pele, né, os arrepios, que isso significa que Deus não está comigo em meio às minhas frustrações. Nós precisamos aprender, meus irmãos, como um salmista, no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque eu sei que estás comigo. O salmista está ilustrando poeticamente aqui a jornada de um pastor com a sua ovelha. E a ovelha, aqui no caso o salmista, ele, mesmo passando por contextos complexos, situações difíceis, ele continua crendo, porque ele sabe que o pastor está com ele na jornada, no caminho. Mas ainda que a experiência do caminho seja complexa e difícil, o que conforta o coração é saber que não existe apenas a experiência do caminho diante de nós. Versículo 15 afirma que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproxima e se junta a eles na conversa. Jesus os encontra em meio às suas lamúrias, em meio às suas dúvidas, em meio aos seus dilemas, em meio às suas decepções. Jesus os encontra. Aqui nós temos aquilo que eu chamo de a experiência do encontro. A experiência do encontro é quando o Senhor nos encontra em meio às nossas aflições, como um Deus que realmente se importa conosco. E essa é uma das partes incríveis aqui desse texto. Olha só, Jesus tinha ressuscitado. Você há de concordar comigo que ele poderia estar em muitos lugares, fazendo várias coisas. Ele diz, todo o poder foi me dado, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele poderia estar fazendo várias coisas, atendendo várias situações no universo. Mas ele se preocupa com 2 discípulos frustrados. Isso nos mostra que o nosso Deus não é indiferente às nossas frustrações. É incrível saber que nós servimos um Deus que não é indiferente às nossas decepções, mas que escolhe graciosamente estar presente até nos momentos em que tudo parece perdido. Esse é o nosso Deus, um Deus presente, um Deus que realmente se importa. Na continuação, no verso 16, diz que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Jesus se aproxima, mas eles não percebem. E a pergunta é, por que eles não conseguiram reconhecer o Senhor? Existem algumas explicações, os teólogos divergem aqui sobre as explicações a respeito dessa dificuldade deles perceberem que era Jesus. Uma explicação diz que possivelmente Jesus teria alguma diferença no seu aspecto físico após a sua ressurreição. Isso fica evidenciado porque Maria Madalena, quando também tem um encontro com Jesus ressurreto, ela não consegue reconhecê-lo imediatamente. Os discípulos também, quando eles vão pescar, eles olham um homem na praia, que é Jesus, mas eles não reconhecem imediatamente Jesus após a ressurreição. Então, uma possível explicação, é que Jesus teria mudado no aspecto físico, em algum sentido. O segundo motivo, e eu diria mais interessante ou mais importante, diz respeito aqui à questão do texto. O texto diz que eles estavam com seus olhos impedidos de ver.
Lá na frente, o texto também vai dizer que os seus olhos foram abertos. Isso aponta, ou o texto aponta, para uma ação externa, ou melhor, uma ação divina. Ou seja, Lucas está nos dizendo que é o próprio Jesus, em certa medida, que está impedindo naquele momento que os discípulos o reconheçam. Por quê? Bom, porque Jesus tinha propósito nessa conversa. E nós vamos ver mais para frente. Porque Jesus poderia chegar e dizer: ei, gente, sou eu, ressuscitei. Fica tranquilo, vamos ficar de boa aí. Vamos ficar tranquilo. Vamos voltar para Jerusalém? Vamos melhorar o ânimo? Vamos melhorar esse astral? Vamos. Mas Jesus não faz isso, porque ele tem propósito nessa conversa. E o que comprova é o fato que Jesus não se identifica inicialmente. Ele estende a conversa. Ele estende essa conversa para poder, então, trabalhar na mente e no coração desses discípulos aqui. Versículo 17. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Para nós isso é meio estranho, não é? Para a nossa cultura. Imagina você estar conversando com um amigo e de repente um estranho se aproxima de você e diz: ei, o que vocês estão conversando aí? Para nós aqui, principalmente a nossa cultura aqui do Sul, a gente é mais fechado, né? Então para nós aqui, isso aqui é meio assustador, gente. Isso aí seria meio estranho para nós. Né? Mas, no contexto do Antigo Oriente Próximo, esse tipo de situação era muito comum. Porque na época, as viagens elas eram feitas a pé. Né? Não tinha carro, não tinha moto, não tinha trem, não tinha nada. Então as pessoas faziam as suas viagens a pé. E era muito comum os viajantes puxarem conversa. Totalmente diferente da nossa cultura, mas lá era extremamente comum. O Craig Kinner comenta que os rabinos antigos, eles puxavam conversa com os viajantes quando eles estavam fazendo suas peregrinações. E o objetivo de puxar a conversa com os viajantes era sempre levar a conversa para as Escrituras. Então, eles não gastavam tempo conversando, conversas triviais, futilidades. Então, os rabinos geralmente puxavam a conversa, levavam a conversa para a questão das Escrituras, para a questão da lei do Senhor. E se você observar, é exatamente isso que Jesus vai fazer. É exatamente isso o que o Senhor vai fazer. E a pergunta, o que vocês estão discutindo no caminho, ela é muito curiosa. E a questão é, por que Jesus pergunta isso, não é? Jesus não sabe de todas as respostas? Jesus sabe de todas as respostas. E ele sabe mais do que o mundo todo o que tinha acontecido em Jerusalém naqueles dias, sim ou não? Então por que ele pergunta isso? Por que ele instiga, por que ele propõe as perguntas? E já observou nos evangelhos que Jesus faz as perguntas que ele sabe a resposta? Com base no que acontece depois, no desenrolar aqui da narrativa, penso que o motivo da pergunta é um só. Jesus deseja que esses discípulos falem, exponham as suas dores, os seus problemas, as suas crises, ponham para fora. É por isso que Jesus propõe essas perguntas. E claro, depois ele vai corrigir a rota, ele vai corrigir o pensamento. Jesus não busca respostas. Jesus busca corações. Ele sabe todas as respostas. Ele pergunta não porque ele não sabe a resposta, mas porque ele deseja ouvir. E ele deseja ouvir porque ele busca relacionamento. Ele quer que nós venhamos ter essa consciência de estarmos livres diante dele para poder colocar diante dele todas as nossas frustrações, todas as nossas dificuldades, todas as nossas crises. O Senhor ama a sinceridade e a abertura de coração. O Senhor ama ouvir os seus filhos derramarem os seus corações em sinceridade na sua presença. E essa mentalidade, irmãos, ela é fundamental para desenvolvermos uma espiritualidade saudável. Deus ama
corações quebrantados que se derramam na presença dele. Por isso, cabe a pergunta: quando foi a última vez que você abriu o seu coração totalmente para o Senhor? Qual foi a última vez que você rasgou o seu coração de verdade? Alguns aqui, talvez há poucos minutos atrás, no momento do louvor, quando o louvor começa aqui, irmãos, eu sou meio pentecostal, então dá vontade de sair no Xaragabá aqui. A gente só não faz isso para não escandalizar, né? Mas se tivesse a porta fechada aqui, se tivesse só nós. Mas quando foi a última vez que você abriu o seu coração totalmente ao Senhor? Entenda que o Senhor não espera respostas perfeitas. O Senhor não espera orações fortes. Já viu? Oração forte? Cesta do milagre, aqui tem oração forte. O Senhor não espera. Se existe oração forte, se é que existe oração forte é feita por corações quebrantados. Se é que existe. Então entenda que o Senhor não espera respostas perfeitas, mas um relacionamento sincero e profundo com você. A experiência do encontro nos mostra um Deus disponível e que se importa. Diante da pergunta do Senhor, que para eles naquele momento se tratava de um viajante, diz o texto que eles pararam entristecidos diante da pergunta. Ou seja, é como se Jesus estivesse pegando o coração deles na mão. É como se Jesus estivesse mexendo na ferida deles. A ponto de um deles, chamado Cleopas, responder de maneira ácida: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Versículo 19. E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles lhe explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Preste atenção aqui. Ao explicar o que eles estavam discutindo, eles expõem o motivo pelo qual eles estavam frustrados. Versículo 21, preste atenção. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Aqui nós temos um ponto muito importante. Essa fala retrata a compreensão ou a percepção que eles tinham a respeito da função e do ministério do Cristo, do Messias. Com base nessa compreensão, eles criaram expectativas acerca daquilo que o Cristo, o Messias, no caso Jesus, para eles até então, iria fazer em Jerusalém. A visão dos discípulos aqui é de um Messias extremamente triunfalista. Na verdade, muitos dos dias de Jesus tinham também essa compreensão que o Messias iria triunfar em Jerusalém, destronar o Império Romano, estabelecer o trono de Davi, salvar e redimir Israel. Só que é importante salientar que essas expectativas, elas não foram sustentadas por Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 17, ele diz aos seus discípulos que o Filho do Homem seria morto em Jerusalém, que ele sofreria nas mãos das autoridades, que ele padeceria, que ele seria crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, Jesus não sustentou essas expectativas que foram criadas. E existem sim, irmãos, palavras acerca do Messias que vai triunfar. Vocês lembram da série de mensagens, a escatologia do Messias? A gente falou bastante, batemos nessa tecla aqui. Vai haver esse momento onde Jesus vai estabelecer o seu trono em Jerusalém, vai esmagar os inimigos do povo de Deus, vai fazer tudo isso. Mas essas promessas,
elas são escatológicas, ou seja, elas vão acontecer no futuro. Nós cremos nisso, mas é no futuro. Fato é que, segundo alguns estudiosos, a ideia da função do Messias não era muito uniforme entre os judeus nesses dias aqui de Jesus. Tinham grupos que acreditavam que o Messias seria tipo um líder, espécie de Moisés / Davi. Outros grupos acreditavam que Jesus seria um guerrilheiro revolucionário, tipo Judas Macabeus, do período interbíblico. Outros acreditavam que Jesus seria uma espécie de sacerdote que iria restaurar o culto verdadeiro ao Senhor. Mas o fato é que o que foi desprezado, preste atenção nisso, o que foi desprezado por muitos naqueles dias, o que não foi atentado, foram as promessas que o Messias seria alguém que sofreria e padeceria pelo seu povo. Existia uma corrente rabínica que dizia que o Messias, o Cristo, quando ele viesse, ele iria sim sofrer, ele iria sim padecer, mas pasmem, essa tradição, essa corrente, ela tinha muitos poucos adeptos. Muitos poucos. Porque afinal de contas, a ideia de um Cristo triunfalista me parece muito mais interessante do ponto de vista humano do que um Cristo que sofre, obedece, padece e que morre. Em um desses podcasts da vida, eu estava ouvindo um rabino falando, e ele estava dizendo por que ele não acreditava que Jesus era o Messias. E ele dizia que ele não acreditava que Jesus era o Messias, porque na cabeça dele era inconcebível a ideia de um Messias, de um Cristo, que se deixa vencer. Essa era a percepção desses discípulos aqui. É o mesmo sentimento. Por isso depois a gente vai ver lá na frente, por isso é tão difícil para eles aceitarem a realidade da ressurreição. Eles rejeitam a realidade da ressurreição porque eles rejeitaram a realidade da cruz como um método de Deus. Eles têm dificuldade de crer na ressurreição porque ainda viam a cruz como um sinônimo de derrota, como um sinônimo de vergonha, não como o triunfo do propósito divino. E é assim, irmãos, que o mundo, os incrédulos, os zombadores, enxergam a realidade da cruz como sinônimo de derrota. Quem aqui nunca ouviu? Como é que pode um Deus morrer na cruz? Como é que pode um Deus se deixar vencer? O mundo não rejeita apenas a mensagem da cruz, mas o que ela representa. Ela representa renúncia, sacrifício, entrega, obediência. E o mundo odeia isso. Todos esses termos que eu acabei de citar para vocês, o mundo que eu me refiro é o sistema regido por Satanás. Na contracultura do mundo, ou na contramão do mundo, o discípulo é aquele que entendeu que a cruz não é um peso sem propósito, mas é o caminho onde o amor de Deus se manifesta e é a porta de entrada que conduz à vida verdadeira. Por isso, a tristeza desses discípulos. Na cabeça deles, Jesus não supriu suas expectativas de redenção étnica, religiosa, local. Jesus não veio no momento que eles esperavam, do jeito que eles esperavam, não redimiu Israel do jeito que eles esperavam. O motivo da frustração é que eles depositaram todas as suas expectativas em um ideal de Cristo moldado por seus desejos e não no Cristo revelado nas Escrituras. E de tudo que eu estou falando aqui hoje, e ainda vou falar até o fim da mensagem, se você puder gravar algo de tudo isso, seria agora o que eu vou falar agora.
Grave isso que eu vou falar. Se a sua fé e esperança estiverem em algo ou alguém que não é o Cristo revelado nas Escrituras, a frustração será apenas uma questão de tempo na sua vida. Expectativas ou vidas fundamentadas em alicerces frágeis desmoronam, sempre desmoronam. Construa sua esperança no Cristo das Escrituras. Deposite a sua fé, a sua vida, tudo que você tem, todos os seus anseios, neste Cristo que é revelado nas Escrituras. Na continuação, nos versículos 22 ao 24, diz o texto: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão que as mulheres disseram, mas não viram. Perceba algo. Mesmo com a fala das mulheres, o testemunho, com a fala desses irmãos, com algumas evidências, a decepção deles foi tão grande, parece que tão dolorosa, que o que restou para eles agora foi o caminho de volta para casa. A decepção foi tão grande que agora eles já não acreditavam em mais nada. E aqui, irmãos, eu acho que vale também a reflexão. Não podemos permitir que as decepções e frustrações gerem em nós incredulidade, dureza de coração, a ponto de querermos desistir de tudo. Como discípulos maduros, eu acho importante termos em nossa mente que decepções virão. Você vai se decepcionar muito na sua vida ainda. Eu não sou profeta do caos, isso é uma realidade. Frustrações com pessoas que você ama, com o seu chefe, com o seu líder, com seus parentes. Parentes é o melhor, né? Com superiores, com irmãos. Mas não podemos deixar, irmãos, que tudo isso nos tire da posição ou do lugar que nós deveríamos estar no Senhor. E é por isso que Jesus vai repreendê-los. Note, na sequência, versículo 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A expressão usada aqui é uma dura repreensão. Jesus está puxando a orelha deles mesmo. Insensatos, em outras versões aqui vai estar duros de coração, tardios de coração, no versículo 25. O que isso significa, irmãos? Eu vou resumir aqui. Jesus não está dizendo que eles não conhecem as Escrituras. Jesus não está dizendo que eles são neófitos, novos na fé. Jesus não está dizendo que eles são leigos, que eles são analfabetos das Escrituras. Preste atenção, Jesus diz que eles demoram para crer em tudo o que os profetas falaram. Ou seja, eles creram nas profecias sobre o Messias, mas não em tudo. Profetas aqui, dentro da tradição judaica, leia-se Antigo Testamento, ok? O que Jesus está ensinando é que não basta meramente lermos a Bíblia de maneira superficial e pensarmos somente aquilo que nós queremos crer. Nós precisamos crer em tudo o que o Senhor está nos comunicando em sua palavra.
Eu não sei você, mas eu sou do tempo da caixinha de promessa. Quem é do tempo da caixinha de promessa? É maravilhoso, né? Só que não. Você ia lá, caixinha, eu sou contigo. Aí tu, não temas. É só coisa boa, né? Não tem nenhuma palavra de repreensão, nenhuma palavra de advertência. Só coisa boa, só promessas, como diz o termo. Qual é o problema da caixinha de promessa? Se são textos bíblicos. Não são textos bíblicos? São textos bíblicos. O problema da caixinha de promessa é que não existem só promessas e bem-aventuranças e palavras de encorajamento na Bíblia. Existem exortações também. Existem advertências também. Existem admoestações também. Então, por conta dessa leitura seletiva da Bíblia, tem alguns que sugerem algumas coisas mais radicais, né? Tipo assim, atualizar a Bíblia, tirar aquilo que, né? Vamos dar uma mudada aqui naquilo que não é legal, naquilo que, sabe, foge um pouco da nossa vibe, da nossa teologia. Sabe por que existe um movimento que diz isso? Que é necessário atualizar a Bíblia? Porque é muito mais fácil atualizar a Bíblia do que mudar a si mesmo. É muito mais fácil você tirar, rasgar, queimar, sei lá o quê, do que você se submeter a tudo que a palavra diz. Então o Senhor repreende esses discípulos porque eles não criam em tudo, apenas naquilo que eles queriam acreditar, apenas naquilo que endossava a sua teologia. E aqui, irmãos, começa algo maravilhoso. Uma aula grátis de teologia com Jesus. Teologia bíblica com Jesus. Imagina que exposição maravilhosa é essa. Jesus vai mostrar para esses discípulos o sofrimento, os textos que mostram o sofrer do Messias. Como que a palavra sofrimento e Messias estão interligadas no Antigo Testamento. Sobre esse tema tem alguns teólogos muito bons, com livros muito bons. Mas nada se compara a essa exposição aqui de Jesus. Nada, absolutamente nada. Os estudiosos apontam que esse percurso, ele durava de 3 a 4 horas, de Jerusalém até Emaús. Então imagine, irmãos, uma parte desse tempo, porque a gente não sabe quando que Jesus se juntou a eles na conversa. Imagina uma parte desse tempo sendo preenchida pela sabedoria de Jesus, pela inteligência de Jesus, sabe, pela mente teológica de Jesus. Como eu queria ter ouvido Jesus guiando esses discípulos em uma exposição profunda das Escrituras. O Senhor mostrando para aqueles discípulos frustrados que as Escrituras, elas são cruciformes, que o Antigo Testamento ele tem formato de cruz, que toda a Escritura está repleta da simbologia do sacrifício de um cordeiro, tudo apontava para isso. Desde o sacrifício lá no jardim, para colocar uma roupa de pele de animal em Adão e Eva para cobrir a nudez, a vergonha da nudez. Desde o cordeiro pascal, lá no Egito, onde os israelitas passaram o sangue nos umbrais da porta. E à meia-noite o anjo da morte passou sobre o Egito, mas as casas que tinham o sangue do cordeiro, ali os primogênitos foram poupados. E isso apontava para Cristo, e isso apontava para o sacrifício de Jesus. Imagina Jesus falando sobre o tabernáculo. Os detalhes do tabernáculo, o sistema sacrificial, cada detalhe, cada coisinha mínima aponta para Cristo, para o seu sacrifício. É por isso que João Batista, quando ele está lá batizando um monte de serpentes e de víboras,
Ele olha na fila, tem alguém que é diferente. Ele olha na fila, tem alguém que não é uma serpente, não é uma víbora, não é uma raça de víboras. Tem alguém naquela fila que é um cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o sacrifício de Deus. João entendeu isso. Jesus está dizendo que o Messias, que o Cristo, é aquele que os profetas esperaram, que os santos do Antigo Testamento ansiaram, porque tudo apontava para ele, para o seu sacrifício. Por isso, meus irmãos, a experiência do encontro é quando o Senhor nos guia por esse caminho de revelação, de entendimento e compreensão. É quando a nossa mente é perfurada, é quando o nosso coração é perfurado pela palavra do Senhor. Por isso, irmão, só aproveitando o gancho, é inconcebível você dizer que é discípulo de Jesus e não amar as Escrituras. É inconcebível. Porque esta palavra aponta para Cristo. Essa palavra fala de Cristo. Por isso que ela é alimento para nós, para as nossas almas. Aleluia. O viajante está mostrando para esses discípulos frustrados que o Cristo é muito mais do que eles projetaram. O viajante está mostrando para eles que o Cristo é muito mais do que eles esperavam. É muito mais do que qualquer tipo de idealização humana. O viajante, no caso Jesus, está mostrando para os discípulos frustrados o real significado das excelências de Cristo e do seu sacrifício. Essa experiência do encontro foi tão poderosa, foi tão tocante, foi tão significativa, que eles vão convidar o viajante para entrar na sua casa. Olha o que diz o texto, versículo 28, vamos comigo. Versículo 28, quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ao serem encontrados pelo Senhor e conduzidos por Ele na compreensão das Escrituras, a ponto dos seus corações arderem, conforme o versículo 32, agora eles vão convidar o viajante, no caso Jesus, para entrar na sua casa. E aqui, irmãos, começa a terceira experiência na vida desses discípulos, a experiência da partilha. Ou seja, a experiência da partilha, ela é o resultado prático da experiência do encontro. Mas antes disso, perceba uma coisa. Note algo. Agora parece que estranhamente, a tristeza, a decepção, a frustração, parecem que estão sendo dissipadas. A cada palavra do viajante, o ânimo parece que está voltando. A desesperança está sendo substituída estranhamente por um fogo que começa a arder dentro deles enquanto o viajante falava. Por uma chama de esperança que começa a arder, ouvindo este viajante que falava com autoridade sobre o ministério do Messias. Parece que a decepção está sendo substituída, versículo 29, por um desejo intenso de comunhão. Fique conosco. Não vá embora. Já é tarde. Parece que a dor e o luto estão sendo substituídos por um desejo incontrolável
de querer continuar ouvindo, de querer continuar aprendendo, de querer continuar olhando para as Escrituras e enxergando um Cristo vencedor. Parece que eles querem continuar enxergando um cordeiro cujo sacrifício não significa derrota, não significa vergonha, mas significa, antes de tudo, antes de mais nada, o triunfo do povo de Deus. Um Cristo que sofre sim, padece sim, sangra sim, mas que vence acima de tudo. Ao entrar na casa, ao sentar-se junto à mesa, é onde o milagre acontece. No momento da comunhão, no momento da partilha, eles dão ao viajante a honra de fazer a oração de ação de graças. Versículo 30, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão, abençoou, fez a oração judaica de agradecimento, partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. E eles perceberam que era Jesus. Foi na experiência da partilha que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que estavam diante, não de um viajante, não de um hóspede qualquer, não de um peregrino qualquer, mas do Cristo vivo e ressuscitado. Olha que louco isso. Eles caminharam de 3 a 4 horas, chutando pedras, frustrados. Uma boa parte desse tempo, Jesus com eles. E eles não perceberam em nenhum momento que era Jesus. Mas é somente na mesa da comunhão que eles se deram conta da presença real de Jesus. Isso me faz entender que muitas vezes só reconhecemos a presença de Jesus quando nos permitimos partilhar a nossa vida ou compartilhar e nos envolver na comunhão. Pois é nesse lugar de partilha e comunhão que o Senhor se revela de forma real e transformadora. A experiência da partilha é compartilhar a vida em comunhão com Deus e com os irmãos. E como disse, a experiência da partilha, ela é o resultado da experiência do encontro. Porque se eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor na minha vida, agora eu estou predisposto a viver para Deus e para os meus irmãos. E é isso que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina a vivermos uma vida comunitária, compartilhando o amor, o serviço de forma mútua. Por isso que a vida em comunidade, meus irmãos, ela é tão maravilhosa. Porque aqui nós oramos juntos, choramos juntos, compartilhamos boas e más notícias. Aqui nós nos fortalecemos, aqui nós louvamos. Aqui nós somos confrontados pela palavra. Aqui a presença real de Deus se manifesta e nos transforma, de dentro para fora. É nesse ambiente de comunidade, de comunidade, que nós somos transformados. Por isso, eu digo para você, não ouça teólogos de internet que odeiam igreja. Ex-pastores que odeiam igreja. E que pregam dizendo, olha, você não precisa ir para a igreja, você não precisa de pastor, você não precisa disso. Pratique a justiça, faça o bem, e você vai ser justificado diante de Deus. Isso é uma falácia. O Evangelho nos convida à comunhão dos santos. É aqui que nós somos transformados. Alguém certa vez disse para mim assim, eu não vou para a igreja porque eu sou igreja. Eu disse errado. Você não é igreja, nós somos igreja. Entendeu a diferença? Eu sou o corpo de Cristo. Não, você não é corpo de Cristo. Não, você não é corpo. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Um membro do corpo vivo, fora do corpo, não existe. O membro fora do corpo está morto, sem o corpo. O membro fora do corpo vivo é só em série, em filme, tipo a mãozinha da família Adams lá, que tem vida própria. Mas na vida real, na vida com Deus, só temos vida com Deus
se temos vida com o outro. É somente inseridos no corpo que temos a vida de fé transformada. Caminhando para o final. Se a banda já quiser se preparando, a gente já vai caminhar para o final, tá bom? O versículo 33. Na sequência, após a experiência da partilha, os olhos deles então vão ser abertos. O versículo 33 diz: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Perceba que o que ocorre na vida dos discípulos após o contato com Jesus. A compreensão correta do Cristo. Agora, no momento da partilha e da vida plena em comunhão, eles têm os seus olhos abertos, olhos para ver. Os seus corações já não estão mais embotecidos pela tristeza, pela dor, pelo desânimo, mas agora se encontram em chamas pelo amor de Jesus. E agora, os versículos 33 ao 35, eles vão vivenciar a quarta experiência do caminho, que eu chamo de a experiência do engajamento. Não vou conseguir trabalhar tudo isso com vocês hoje, mas o texto diz que na mesma hora levantaram-se. Na mesma hora levantaram-se. Assim que Jesus desapareceu da frente deles e eles entenderam que era Cristo, seus corações estavam em chamas, na mesma hora levantaram-se. A palavra levantaram-se é uma palavra no Novo Testamento que também é usada para ressurreição. Olha só que interessante isso. O apóstolo Paulo em Romanos diz, em algumas versões, o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos. Pedro, na sua epístola, ele fala que Jesus levantou-se dentre os mortos. Enfim, o que Lucas está nos dizendo é que, assim como Cristo, que foi ressuscitado, esses discípulos, em certa medida, também foram ressuscitados. Eles foram ressuscitados. Tiveram o seu ânimo ressuscitado, a sua fé, porque caminhavam decepcionados, porque caminhavam frustrados. A fé foi ressuscitada. O ânimo, o amor pelo Senhor e pela sua obra. Preste atenção nesse detalhe. Eles tiveram uma jornada de 3 a 4 horas, andando a pé, até a cidade de Emaús. Chegaram à noite, cansados, presumo eu, cansados da jornada. Mas após essa experiência, o texto diz, e não sou eu que estou falando, o texto diz que eles voltaram imediatamente. Eles não esperaram o outro dia. Eles não esperaram nada. Eles poderiam, dormir, no outro dia fazer o que tinham para fazer, ir até os discípulos, mas eles não esperaram mais nada. Eles foram tão impactados com a experiência, eles estão tão impactados com a compreensão que agora eles têm de Cristo, que todas as outras realidades agora ficam para depois. Tudo agora fica em segundo plano. Tudo agora perde o valor, como nós cantamos aqui. Porque agora nós temos 2 discípulos ressuscitados por aquele que foi ressuscitado. Agora, eles precisam compartilhar essa mensagem de esperança com seus irmãos. Jesus está vivo. Jesus está vivo.
Ele nos apareceu na mesa da comunhão. Ele vinha no caminho nos falando. Ele veio nos explicando as Escrituras e o nosso coração foi aquecendo, foi incandescendo. Aleluia! E nós começamos a perceber e de repente nós vimos que era Ele. Nós vimos que Ele está vivo, o nosso Rei está vivo. E eu gosto desse detalhe. Versículo 33, e agora é o final. Voltaram para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém. Ou seja, eles voltaram para o início. Eles voltaram para o lugar do propósito. Eles voltaram para o lugar da promessa. Eles foram reposicionados no lugar do início. Sabe como eles voltaram aquela noite para Jerusalém? Remodelados, refeitos, ressuscitados. Sua fé, sua esperança, ressuscitados. Agora a fé desses homens não está mais fundamentada numa esperança utópica. Agora a fé deles está firmada na certeza de um Cristo que vive. Tudo aquilo que eles projetaram, tudo aquilo que eles idealizaram, tudo aquilo que eles imaginaram, foi substituído por uma gloriosa compreensão correta do Messias. Todo sentimento de frustração, toda vontade de desistir, toda vontade de abandonar, toda vontade de voltar à velha vida, foi substituída por uma santa convicção e um desejo incontrolável de pregar o Evangelho e anunciar ao mundo que esse Cristo vive. Agora eles estão prontos. Agora eles foram modelados pelo Senhor. Eu quero orar nessa noite, eu quero te convidar a ficar de pé comigo. Você que eu quero orar nessa noite. Eu sinto, desde quando o Senhor começou a ministrar ao meu coração essa palavra, eu sinto um direcionamento do Senhor de orar por algumas pessoas aqui, que nos últimos dias, talvez esse sentimento de frustração, de decepção, tem te levado a querer voltar a ser quem você era, voltar à velha vida. Eu trago uma palavra do Senhor ao seu coração nessa noite. Ele veio ao teu encontro. Ele se faz presente nesse lugar, Ele vem encontrar o teu coração, que talvez está tão carregado de frustração, talvez está tão carregado de dúvidas e incertezas. Ele vem ao teu encontro nessa noite e Ele quer ressuscitar o teu ânimo, ressuscitar as tuas forças, o teu vigor espiritual. Por isso eu não faço mais isso, mas eu gostaria muito de convidar você que foi tocado por essa palavra. Se você precisa de um toque sobrenatural de Deus, eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos orar por você. Eu quero te convidar nesse momento a rasgar o seu coração diante do Senhor, diante daquele que vive e reina para sempre. Enquanto os nossos irmãos vão tocando louvor, eu gostaria de te convidar a vir à frente. E nós vamos adorar ao Senhor nesse instante. E se você quiser receber uma oração, vem à frente. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus.